Boa noite. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a questão da oração. E como que a oração ela é importante para o cristão, como que a oração ela ajuda na nossa caminhada, quão poderosa pode ser a oração nas nossas vidas. Mas antes, então, já que a gente vai falar de oração, acho que é importante a gente orar por isso, né, para que a gente possa entender. Então convido vocês a baixar suas cabeças, fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos por essa noite, por podermos nos reunir como igreja, podermos estar aqui para Te louvar, para orar e também aprender um pouco mais da Tua palavra. Nos ajude a entender o que o Senhor quer nos dizer através do texto que vamos ler hoje. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, o texto de hoje nós vamos ler é Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 3 até o final. É um texto bastante conhecido que fala sobre a oração. Mas antes da gente começar, acho que é interessante a gente compreender o contexto. Por que Tiago escreveu sobre isso em sua carta? Aliás, vocês sabem quem que é o Tiago que escreve esse livro? Esse livro não, porque é uma carta, né? Ele mandou uma carta para as 12 tribos dispersas entre as nações. Isso vocês podem ver no início da epístola de Tiago. E ele mandou essa carta com alguns objetivos. Mas vocês sabem quem que foi que mandou essa carta? A gente sabe que Jesus ele tinha alguns apóstolos, sabe? Ele tinha 12 apóstolos e um deles chamava Tiago. Mas eu vou dizer para vocês que não era esse Tiago. Tinham 4 Tiagos na Bíblia, e dos 4 Tiagos só tem 2 que poderiam ter escrito essa carta. Um deles é o apóstolo, irmão de João. Mas só que as pessoas acreditam que não foi esse Tiago, por causa que ele morreu muito cedo. Se a gente lê os Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que Tiago ele morre já nos primeiros capítulos. Então, acredita-se que não foi ele. Então sobra um outro Tiago. Qual Tiago? O meio-irmão de Jesus. Não sei se vocês sabiam, mas Jesus ele teve irmãos. E por que meio-irmão? Porque Jesus ele era filho de Deus, não era filho de José. Mas os outros eram. Então, esse Tiago é o que acredita-se que escreveu essa carta. Assim como foi um meio-irmão de Jesus que escreveu a carta de Judas. Não foi o Iscariotes e também não foi um outro Judas que estava lá no meio dos discípulos. Foi o meio-irmão de Jesus também. Acredita-se fortemente que foi ele. Mas muito bem. Então esse Tiago, que era meio-irmão de Jesus, foi um grande líder da igreja, no início da igreja, em Jerusalém. Por que ele escreve essa carta, então, às 12 tribos de Israel dispersas pelo mundo, que ele fala no início? Tiago ele vai abordar em sua carta questões práticas e também problemas que são enfrentados por todos os cristãos. Eu digo todos, mas seria talvez a maioria, mas eu acredito que seja todos, porque todos nós, se formos ler a carta de Tiago, nós vamos nos identificar com alguma coisa que está escrito ali. Então ele vai tratar questões, problemas, dificuldades como a impaciência, a incapacidade de fazer o que é certo, fazer a coisa certa, sobre a questão de favorecer umas pessoas e outras não, fazer acepção de pessoas, a questão da apatia, do egoísmo, e de todas essas coisas que Tiago ele trata e ele conversa conosco através dessa carta, ele apresenta conselhos muito sábios, e também soluções que são agradáveis a Deus. Muitas vezes as soluções de Tiago não vão ser agradáveis a nós, mas são agradáveis a Deus. E como cristãos, nós vamos buscar fazer a vontade de Deus. E tudo isso vai culminar no final. Culminando no quê? Na confissão de pecados e oração, que é o que a gente vai falar hoje. Então hoje nós vamos falar sobre o que ele vai falar sobre a questão da oração, sobre a prova que a oração pode causar em nossas vidas, mas a oração verdadeira e com fé, certo? Então vamos ler Tiago capítulo 5, do versículo 13 até o 20. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto,
Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, Tiago, como eu disse, ele fala sobre oração aqui, também confissão de pecados, coisas muito importantes para todo o cristão. E ele começa esse trecho final de sua carta fazendo um paralelo entre sofrimento e alegria. Ele começa dizendo: há alguém entre vocês que está sofrendo? Que essa pessoa ore. E que tipo de sofrimento que ele está falando? A resposta para o sofrimento tem que sempre ser oração, que nem a gente viu. Ele diz que ore. Então, se for um tipo de sofrimento de tristeza, por afastamento de Deus, sempre tem que ser buscar a Deus novamente. Esse sofrimento ele pode ser talvez causado por alguma provação. Tiago mesmo, no capítulo 1, versículos 2 e 13, ele vai dizer que a gente tem que considerar motivo de alegria nós passarmos provações. Porque a provação vai ajudar nós a desenvolvermos a nossa fé, e isso vai produzir perseverança. Então, esse sofrimento que Tiago fala pode ser causado por uma provação. Estou sofrendo porque passando por uma dificuldade, uma provação na minha vida. Mas a gente não pode deixar se abater por isso. Nós não podemos desistir. Nós temos que continuar motivados, alegres, porque nós podemos, então, crescer com isso, amadurecer. Também pode estar relacionada a algum afastamento de Deus, no caso, Estamos longe de Deus, então nós ficamos tristes, por causa do pecado, principalmente. Isso vai nos deixar também numa espécie de sofrimento, porque o verdadeiro cristão, quando ele está longe de Deus, ele sente falta. E isso nos deixa triste. Se a gente não consegue fazer a vontade de Deus, nós vamos ficar tristes também. E a resposta para buscar isso, então, que ele fala, é a oração. Porque a oração vai nos ajudar a nos submeter novamente a Deus. Vai nos ajudar, então, a buscar a Deus novamente. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele fala para a gente se submeter a Deus. Porque através da nossa submissão, nós seremos fortes. Ele, inclusive, fala, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não diz assim, vão lá resistir ao diabo com a sua própria vontade, com a sua própria força, e ele vai fugir. Não vai fugir, vocês vão ir para o lado dele. Ele diz, primeiro submetam-se a Deus, se entreguem a Deus. Porque através do poder de Deus, então o diabo vai resistir a vocês. E ele vai fugir de vocês. Ele vai temer a vocês. Então, a oração nos ajuda a nos aproximarmos novamente de Deus. Por isso que ele fala, se há alguém que está sofrendo, que ore, que busque a Deus. Deus ele é maior que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Mas ele faz um paralelo com a alegria. Se alguém estiver feliz, que cante louvores, que ore também, adore a Deus. A alegria ela deve ser sempre direcionada para Deus. A nossa alegria em ação de graças, louvores, agradecimentos e tudo mais. De certa forma, pensar em Deus e adorar a Deus é a atitude natural do verdadeiro cristão. Quando ele está feliz e quando ele está triste também. Essa é a atitude e a resposta natural das situações que acontecem em nossas vidas. Buscar a Deus. Por isso que ele faz esse paralelo. Não é em alguns momentos chaves em nossa vida. Tiago ele não está falando assim, se você estiver triste, então você ore. Se estiver alegre, ore. Ele faz essa comparação entre o lado ruim e o lado bom para dizer a gente não vai buscar a Deus somente em alguns momentos. Nós vamos buscar a Deus sempre, em todos os momentos. Ele coloca um extremo e o outro extremo, e tudo que está no meio faz parte da oração também. Então, em todos os momentos nós precisamos buscar a Deus, seja no momento ruim, no momento bom e no momento mais ou menos. Sabe aquele momento que a gente está numa zona de conforto, que está tudo, não tem nada para agradecer, também então não tem nada para se lamentar, tá tranquilo. É o momento para orar a Deus também.
Mais que buscar a Deus por nossas questões, nós temos que buscar a Deus como igreja, juntos. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Vocês são membros do corpo. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro se alegra, todo o corpo se alegra. Por isso que é muito importante a gente nos reunir aqui, nós podermos compartilhar no momento de comunhão, uns com os outros, né? As nossas dificuldades em pedido de oração, as nossas alegrias, os agradecimentos também. Não só um momento difícil, um momento alegre. É importante nós darmos graças a Deus juntos também. Louvarmos a Deus pelos momentos felizes que estamos passando, pelas vitórias, né? Mesmo que as vitórias não sejam de toda a guerra, mas de algumas pequenas batalhas que a gente vive diariamente. Precisamos lembrar sempre de dar graças a Deus. Ele continua, entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Mais uma vez, a oração aqui é a parte principal. Se vocês olharem esse versículo por cima, vocês vão entender que Tiago está nos instruindo a o quê? A orar. Orar é extremamente importante. Então, em caso de doença aqui, ele adiciona mais 2 elementos no texto. Os presbíteros e o óleo. Apesar do óleo naquela época ele ter algumas características medicinais, né, no sentido de que se a pessoa ela se machucasse, principalmente nessa época que os discípulos de Cristo, né, os cristãos, eles estavam sofrendo bastante perseguição, então eles eram maltratados, as pessoas batiam neles, eles usavam óleo para passar e amenizar e ajudar na cicatrização. Agora eu não vou saber dizer para vocês que tipo de óleo que eles usavam, não vou saber dizer para vocês que poderes medicinais, né, tinham naquela época. Mas imagina que o óleo naquela época eles usavam no sentido de que uma criança, né, se rala o joelho no chão, passa o mertiolate, né? Então, é basicamente isso, né? Eles usavam isso. Mas aqui quando o Tiago fala sobre o óleo, ele está indo além. Eu entendo que Tiago, ele não está falando do óleo assim, olha, quando alguém ficar doente, o cara está, sei lá, com gripe. Olha, unja ele com óleo, ora e é isso aí. É o suficiente. Não é para todo tipo de doença que ele está falando isso. Ele está usando o óleo como uma forma metafórica, né? Como um simbolismo. Ele usa o presbítero ali para dizer como se fosse uma autoridade de Deus perante aquelas pessoas, ungindo a pessoa com óleo, né? Marcando a pessoa para dizer, olha, essa pessoa, se ela estiver em pecado, ela confessou o seu pecado, ela se arrepende e agora ela está se entregando a Deus para que então Deus possa efetuar a cura. Nunca interrompendo o tratamento que ela está fazendo. Muitas pessoas interpretam de forma errada essa questão do óleo, né? Porque no Antigo Testamento o óleo era usado para ungir as coisas, representando então uma purificação, uma entrega ao Senhor, né? Mas isso era simbólico, e hoje as pessoas, elas compram um carro, não, vou dar um banho de óleo no carro para ungir e entregar ao Senhor. Não é nesse contexto que era usado o óleo no Antigo Testamento. E aqui muito menos, né? E então o presbítero ele é utilizado aqui de uma forma, digamos assim, representativa, simbólica. O principal dessa questão, que nós vamos ver nos versículos seguintes, é que a pessoa está se entregando a Deus, nunca interrompendo o seu tratamento. Que essa também é outra questão que as pessoas muitas vezes, não, a gente só precisa orar para curar alguém, né? Então, eu estou com algum problema de saúde, eu vou só orar. Eu vou interromper todos os tratamentos. E aí vem aquela historinha, não sei se vocês já ouviram, talvez já ouviram falar em algum lugar, aquela historinha que tinha o cara que ele era muito fiel a Deus, e daí vem uma enchente na sua cidade, e aí ele sobe em cima da sua casa e tá vindo, e a água tá subindo e subindo e subindo, aí vem um barco, pede para ele, entra aí que eu vou te ajudar. Não, Deus vai me salvar, Deus vai me ajudar. Aí vai embora, vem um helicóptero para encurtar a história, aí sobe, né, o helicóptero dos bombeiros, não, Deus vai me salvar. O que acontece é que sobe a água e ele morre afogado. Aí ele chega perante Deus e pergunta, pô Deus, tu não ia me salvar? Eu estava orando, sempre fui muito fiel. Sim, mas eu te mandei barco, te mandei helicóptero, te mandei um monte de coisa, por que tu não quis? Né? E a mesma coisa, o tratamento, na questão quando a gente fala de doença, a gente tem que fazer o tratamento. Por que será que Deus não pode usar um médico
para trazer a cura para a gente, né? Mas eu vejo mais ainda aqui, além do que eu tenho falado, que eu tenho colocado, né? O que Tiago está querendo nos passar, que essa doença também pode ser uma doença espiritual. Uma pessoa que necessita de uma cura espiritual. Um pecado, uma desavença, e a pessoa vive em uma situação de angústia, uma situação ruim, ansiedade, em que tudo parece complicado, não tem mais esperança na sua vida. Ela está quebrada por dentro. Só Deus pode nos ajudar nisso, se a gente se entregar a Ele. Muitas vezes isso pode ser causado por um pecado, outras vezes não. Por isso que o principal do texto aqui é a oração. Ele fala que se alguém estiver doente, tem que chamar para ungir com óleo e tudo mais. Os presbíteros vêm. Mas a gente tem que sempre lembrar que o versículo não são duas palavras. É tudo que está em volta dele. E se a gente analisar só esse versículo, ele já nos mostra os presbíteros vão orar em nome do Senhor. Quem vai efetuar qualquer mudança naquela pessoa é Deus. Não é o óleo, não é o presbítero, não é o homem, né? E nada mais. E nós vamos continuar então nessa questão de contexto, que ele continua no versículo 15. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Ele adiciona agora uma questão de oração com fé. Ele está continuando na mesma ideia. Existe alguém doente, então o presbítero vai orar para ser curado, tudo mais. Então a oração com fé vai curar esse doente. Que tipo de oração é essa? A oração, que nem eu falei, ela é uma forma de submissão a Deus. É uma forma de nós dizermos assim para Deus, Deus, eu não consigo sozinho. Eu estou fazendo aqui meu tratamento e tudo mais, mas eu sei que se não for da tua vontade, isso não vai acontecer, então eu me entrego a ti. Me mostra, Deus, o que tu quer fazer com a minha vida. Por que eu estou passando por essa situação? Isso serve também para uma questão de um sofrimento, uma tristeza, um momento de alegria também. Deus, me mostra, porque estou vivendo isso. É uma forma da gente admitir, então, que nós não conseguimos sozinhos. Precisamos de Deus, porque só Ele é capaz de efetuar qualquer milagre. E essa oração de fé, ela vai curar o doente, o Senhor vai curar, mas se ele houver cometido pecado, ele será perdoado. Como eu falei, o presbítero, ele vai lá, e é muito interessante que, normalmente naquela época, quando alguém chamava um presbítero para orar por alguma coisa, é porque aquela pessoa, ela sabia que tinha feito alguma coisa errada. E ela já tinha se arrependido. E ela chamava o presbítero para demonstrar que, olha, eu estou chamando alguém que eu considero uma autoridade na minha vida. E isso hoje pode ser um presbítero, pode ser talvez nosso discipulador. Apesar que a gente sempre dá uma preferência para o presbítero, por nós darmos uma autoridade para essa pessoa, mas essa pessoa que estava enferma, ela demonstrava já ao chamar o presbítero dizendo, eu me arrependo do que eu fiz. E eu estou pronto para confessar esse pecado. Eu estou pronto para arrumar essa situação. Por isso que quando o presbítero ele ia nas casas orar pelas pessoas, ele não ia lá simplesmente e fazia uma oração e tudo mais. Ele conversava com a pessoa. Entendia o que a pessoa estava vivendo. E logo mais, logo menos, no momento desses, a pessoa acabava comentando sobre a sua situação. E o presbítero, como uma pessoa mais velha, mais madura, era capaz de aconselhar essa pessoa. E essa pessoa, acabando se abrindo, porque já estava arrependida, confessava seu pecado. E no momento da cura, por isso que ele diz que se essa pessoa havia cometido pecado, ela era perdoada. E quem que perdoava esse pecado? Também era Deus. Não era o presbítero estando lá. Não era essa pessoa, digamos assim, porque, foi ungida com óleo e o óleo perdoou o pecado. Quem perdoa o nosso pecado é o sangue de cruz na cruz. É o sangue de Cristo na cruz, desculpa. O sangue que Jesus derramou naquela cruz perdoou o nosso pecado. Então essa pessoa, demonstrando um coração totalmente arrependido, ela pode ser perdoada também, se houver algum pecado. Ele diz, olha, se houver pecado, demonstrando para nós que nem sempre a doença pode ser relacionada a algum pecado. Então, porque às vezes a gente pode pensar, a pessoa está doente, está em pecado. Fulano de tal está passando dificuldade, está em pecado. Não é bem assim. Às vezes Deus está querendo mostrar até para nós que estamos julgando essa pessoa alguma coisa. E aquela pessoa que está passando por aquela necessidade, está passando por aquilo para que a gente possa ajudar ela. A gente olha para Jesus e ele passou muita dificuldade. E Jesus era extremamente próximo de Deus.
Só porque às vezes a gente é próximo de Deus, não quer dizer que a gente não vai passar alguma dificuldade. Não quer dizer que a gente não vai ser perseguido. Jesus é o maior exemplo disso. Nós não precisamos ser crucificados na cruz, mas Jesus foi. E continuando o texto, ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aqui então a gente percebe como realmente ocorria esse tipo de situação, de relacionamento entre as pessoas. De uma visitar a outra para orar quando estavam doentes, uma visitar a outra para que pudesse amparar e ajudar. Aqui, obviamente, Tiago, ele está juntando em tudo isso, ele também está citando uma outra situação. Quando nós tivermos ofensas uns contra os outros, nós precisamos resolver. Nós precisamos ir conversar com a pessoa. Você me ofendeu, eu te perdoo. Ou eu te ofendi e a pessoa vem conversar e, reconciliação, confessar os nossos pecados, as nossas ofensas uns contra os outros. Mas não só ofensa um contra os outros. Quando estamos em dificuldade, quando estamos vivendo alguma situação em que nós pecamos contra Deus, podemos também confessar para outras pessoas o nosso pecado para essas pessoas nos ajudar. Nós temos discipuladores, líderes, pessoas para nós conversarmos, para nos ajudar nessa caminhada. A restauração espiritual na nossa vida, a cura espiritual, ela só acontece através do arrependimento. E o arrependimento, ele é seguido de uma confissão. Confissão a Deus, e muitas vezes, se nós temos dificuldade de continuar, nós precisamos abrir isso para mais alguém, para nos ajudar. Porque se a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, nós podemos sustentar uns aos outros. Como eu posso ajudar o meu irmão em uma dificuldade que ele vive, se eu não sei que ele está vivendo essa dificuldade? Ele não se abre. E aí ele vive naquela dificuldade, ele sofre por causa daquele pecado, ou o que quer que ele esteja passando, e ele vai se destruindo por dentro, porque ele não consegue. Ele não está conseguindo se entregar a Deus. Então é necessário que nós, como igreja, nós vivemos uma relação de honestidade mútua. Uma relação de confiabilidade, uma relação de franqueza, uma relação em que a gente pode expressar a necessidade que nós temos uns pelos outros. Isso é viver em igreja. Nós vivermos de uma forma em que nós realmente demonstramos uns para os outros. Eu sozinho, aqui, não consigo, eu preciso de vocês. Demonstrarmos essa necessidade, sem divisão ou ofensa. E se acontecer, pedir perdão, mas sem esse tipo de coisa que nos separe. Nós somos diferentes uns dos outros, nós não somos iguais. Nós pensamos diferentes, nós fomos criados de formas diferentes, culturas diferentes. Nós não vamos ser iguais em concordar com tudo. Obviamente que uma coisa nós temos que concordar, que é que o nosso objetivo como igreja é buscar crescer em maturidade, a estatura de Cristo, ser semelhantes a Cristo. Isso nós não podemos discutir. Se nós tivermos divergência entre esse ponto, então a gente não está indo no mesmo caminho. Mas talvez uma pessoa goste de preto, outra goste de azul, e outra de vermelho, e outra de branco. Isso não é motivo para nos separar. Nós podemos debater, sim, podemos conversar, mas isso não é motivo para nos separar, causar divisão, politicagem, sabe? De a pessoa começar a dizer, não, porque fulano lá, ele gosta de rosa, Eu gosto de amarelo. Então eu acho que assim, esse cara não entende muito bem como são as coisas. Eu acho que a gente tem que fazer tudo rosa. Porque rosa é o melhor que tem. E a gente tem que dar um jeito de fazer esse cara aí não fazer do jeito amarelo, sabe? Isso causa divisão e não causa essa proximidade que nós temos que ter uns com os outros. Nós acabamos nos afastando, nós não oramos mais uns pelos outros, nós não sentimos a necessidade de pedir oração pelo outro, nós às vezes sentimos vergonha de pedir, nossa, vou pedir oração, mas aí eu vou ter que falar que eu estou passando por um problema de saúde, eu vou ter que falar que, sei lá, estou passando por um problema no meu trabalho. Nossa, eu tenho que ser perfeito na igreja, eu não posso passar por problema, senão a pessoa vai pensar que eu estou em pecado. Isso não tem que estar na nossa mentalidade nem do lado que pede oração, nem do lado que vai receber o pedido de oração. E da mesma forma, nós temos que nos oferecer
Nós temos que orar pelos outros. Lembrar, mesmo que talvez você não saiba, você lembrou de alguém. Lembrei de tal pessoa, né? E eu não sei o que ela precisa, eu vou orar para essa pessoa. Essa é uma atitude, uma vida de oração em que a gente pode, então, buscar crescer em maturidade como igreja. E se o pecado, então, ele gera doença, seja física ou espiritual, a confissão e o arrependimento nos ajuda. Nos ajuda, como a gente viu no versículo anterior, principalmente na restauração dos nossos relacionamentos. E ele fala, então, também sobre a oração do justo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de uma pessoa justificada é poderosa e eficaz, e realmente é. Uma pessoa que é justificada por Cristo, uma pessoa piedosa e justa, ela vai chegar com a oração dela lá nos ouvidos de Deus. Justamente porque ela é justificada. A oração só vai chegar porque passa por Cristo. Porque se ela não for justificada, não for cristã, em outras palavras, Deus nunca vai escutar. Ela pode clamar e gritar, Deus nunca vai escutar. Porque Deus não olha o pecado. Deus é santo. E ele não se relaciona com o pecado. Onde há trevas, Deus não está lá. Porque onde há luz, a luz, ela dissipa as trevas. Não é? Entra num cômodo, num quarto escuro e liga a luz. A escuridão que estava naquele quarto, ela consegue consumir aquela luz, deixar a luz, tipo assim, escondida? Não, né? E é essa comparação que João faz, quando ele fala sobre luz e trevas. Mas uma pessoa justa, uma pessoa justificada, é uma pessoa que tem seus pecados confessados. É uma pessoa que está em relacionamento com Deus. E essa pessoa, quando ora, ela realmente tem poder para realizar muitas coisas. Deus, ele reconhece a fé dessa pessoa. Nós vemos isso acontecendo lá em Números. Quando Moisés, ele vê algo extraordinário acontecendo na sua frente. O povo, mais uma vez, lembra que a gente está em Números, né? Eu estou comentando em Números, capítulo 11. E aí o povo passou Êxodo inteiro reclamando. E aí chega em Números, o povo continua reclamando. E aí o povo reclama, e chega em Números capítulo 11, reclama mais uma vez. Aí sabe o que Deus faz? Ele faz descer fogo do céu. Faz tudo se consumir, cria fogo no meio daquelas pessoas. Começa a queimar nos cantos do acampamento e tudo mais. E as pessoas, elas ficam com medo. Elas ficam com muito medo de morrer. E nesse medo, temendo a ira de Deus que estava sobre elas, a oração delas não ia, obviamente, chegar até Deus, porque elas não eram justas, né? Elas estavam só reclamando do que Deus estava dando de graça para elas, a libertação. Elas vão clamar a Moisés. E quando Moisés ora, sabe o que acontece? O fogo se extingue. O fogo desaparece. Moisés, ele não era perfeito, mas ele era alguém justo. Ele tinha fé. Sabe qual que é a diferença? Moisés, ele entregava-se a Deus. Ele orava o que era da vontade de Deus. Moisés, ele fala para Deus e diz, Deus, tu não é um Deus que destrói o teu povo assim. Eu sei que o teu povo está em pecado. E eu clamo a ti pelo perdão desse pecado. Ele fez isso diversas vezes. Ele teve que fazer isso diversas vezes, porque o povo não aprendia. Mas Moisés, ele entendia Deus. Ele entendia o que era depender de Deus. E quando ele clama a Deus, ele está pedindo aquilo que é da vontade de Deus. Por isso que Romanos, Paulo, ele vai falar que a gente não sabe nem como orar. A gente precisa até do Espírito Santo para orar. O Espírito Santo intercede as nossas orações através de gemidos inexprimíveis. Porque o Espírito Santo conhece o coração de Deus, nós não conhecemos. O Espírito conhece as profundezas do coração de Deus. E nós não vamos saber como orar. Nós não vamos saber o que pedir para Deus sem estarmos conectados com o Espírito Santo, nos entregando. Outro exemplo de alguém justo e com fé, Tiago mesmo fala. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. E a terra produziu seus frutos. Tiago usa o exemplo de Elias, porque se vocês lerem 1 Reis, capítulo 17 e capítulo 18, vocês vão ver que ele orou para Deus para que Deus parasse a chuva. Por causa que o povo de Israel estava vivendo de uma forma totalmente entregue à idolatria, entregue
a outros deuses de uma forma totalmente pagã e pecaminosa. E Elias já não aguentava mais disso. Então Elias clama a Deus. Deus, deixa esse povo numa seca, para eles entenderem que tu é um Deus poderoso e muito melhor que esses deuses que eles querem adorar. Então Deus ouve a oração de Elias. Alguém fiel, alguém justo, que não se entregou aos outros deuses. Deus ouve essa oração e diz para Elias, Elias, enquanto estiver na seca, eu vou te levar para outro lugar, por causa que a galera vai querer te matar. Entendeu? Eles vão querer te pegar. E depois de um tempo, então Elias ora novamente e volta a chover. Só que o interessante desse trecho, por que Tiago coloca aqui, e o que ele escreve, é o início do versículo 17. Elias era humano como nós. Elias, ele era como qualquer um de nós aqui. Qualquer um de nós aqui poderia ter feito uma oração para parar a chuva em Bento Gonçalves. Né? Ele era homem como nós, ele era pecador, ele era falho, tudo que nós somos, Elias era também. Mas a diferença estava na entrega que ele tinha a Deus. A diferença é que essas pessoas que têm as suas orações poderosas, é que elas não fazem meros pedidos a Deus. Elas entregam a Deus. Existe uma diferença entre nós pedir e entregar. Quando nós entregamos, nós estamos colocando para Deus uma situação e dizendo para Deus fazer a vontade dele. E muitas vezes o que a gente pede, se estamos conectados com Deus, é a vontade de Deus. Né? Se a gente não está conectado com Deus, a gente vai pedir qualquer coisa. A gente não vai saber nem o que pedir. Essas pessoas, elas entregavam. E quer saber um exemplo? Para a gente perceber como assim, Elias, ele não era um super-humano, apesar de que os judeus consideravam ele assim, um semideus, né? Era alguém além. Mas ele era homem como nós, Tiago está dizendo isso. É igual como qualquer um de nós, ele era humano. Ele não era filho de Deus, ele não era nada mais. Mas nós temos um exemplo, como o exemplo de Davi. Davi, ele era o homem que foi escolhido segundo o coração de Deus. Ele era a escolha de Deus para governar Israel. Só que Davi era falho também, e ele pecou. Ele cometeu adultério, e ele cometeu homicídio por tabela. E Davi, o fruto do seu adultério, foi uma criança, filho de Davi e Batseba. E essa criança, Davi, ele orou e clamou, e pranteou, ficou em luto, na verdade, porque ele sabia que essa criança ia morrer, mas ele orou para Deus, e Deus disse, não, vai morrer. E ele ficou em luto. Deus não ouviu a oração de Davi para que não matasse o filho dele, para que o filho desse não morresse, né, quando nascesse. Então Davi não era uma pessoa fiel, não, Davi foi um grande rei, foi alguém muito fiel. É de Davi que vem Jesus Cristo, é da linhagem dele. Mas a questão é que Davi precisava sofrer a sua consequência, e Deus disse, olha, tu pecou, mas tu se arrependeu. Davi se arrependeu. Ele confessou seu pecado e disse, olha, eu nem tinha percebido que eu tinha feito tão grande mal. E eu me arrependo. Ficou em luto por causa do seu pecado. Ficou em luto por causa da consequência do seu pecado. Mas isso não mudou o fato que a consequência aconteceu. Isso não fez Deus mudar de ideia. Outra pessoa, que daí a gente... Só esse exemplo já é grande para nós entendermos que nós precisamos entregar as nossas orações para Deus, é o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus sobe ao monte para orar, ter um momento a sós com Deus, antes de ser entregue, ele pede a Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus, ele entendia o que ele tinha que fazer. Jesus, ele sabia que Deus ia fazer com que ele fosse crucificado. Jesus sabia que ele ia ter que sofrer naquela cruz, porque o que Jesus está pedindo para afastar dele o cálice é o sofrimento que ele sofreria no momento que ele seria separado de Deus para poder receber todo o nosso pecado. E Jesus sabia que ele ia ter que passar por isso. Ele podia pedir o que ele quisesse, ele sabia que ele ia passar por isso. Mas, mesmo assim, Jesus, na sua oração, ele diz, Pai, eu estou com medo. Em um pequeno momento, vamos dizer assim, de fraqueza, Jesus diz, Pai, eu estou com medo, porque eu não quero ficar longe de Ti. E eu sei que eu vou estar separado de Ti. E eu sei o que é viver na Tua glória toda a minha vida, e eu não quero ficar longe de Ti nesse momento. Mas eu sei que é importante que isso aconteça. Então seja feita a Tua vontade. Jesus basicamente nem precisava orar, porque ele sabia que a sua oração, digamos assim, não ia fazer com que o cálice fosse afastado. Mas ele ora mesmo assim, demonstrando o seu medo, a sua humanidade para Deus, dizendo, Deus, se dependesse de mim nesse momento aqui, o meu lado humano está dizendo, vai ser difícil. Mas eu sei que eu preciso passar por isso.
Então ele entregou a sua oração e foi crucificado. Morreu por nós. Recebeu todo o peso do pecado. Não teve nada de colher de chá. Não teve nada para, não teve nem Deus segurando a mão dele, não teve ninguém lá com ele. Ele esteve sozinho, sem ninguém. Foi isso que aconteceu com Jesus. Então a nossa oração deve ser uma oração de entrega. E nós precisamos estar conectados com Deus. Porque somente conectados com Deus, nós poderemos entender o que Deus quer da nossa vida. Mas, Tiago tem mais 2 versículos que ele encerra a sua carta. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro de seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Esse trecho aqui parece que, digamos assim, ele está deslocado aqui, porque Tiago está encerrando a sua carta, né? Então, digamos, é a finalização do que ele está querendo passar através do seu ensinamento, dos seus conselhos. Mas eu creio que não está aqui nesse ponto, tipo assim, por nada. Poderia estar antes, né? Mas Tiago vem falando de oração, ele fala que nós temos que orar em momentos difíceis, momentos alegres, ou seja, em todos os momentos. Se alguém estiver doente, seja físico ou espiritual, seja por causa de pecado ou não, precisamos orar por essa pessoa, precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, precisamos viver em harmonia. E no final, ele dá o exemplo de como que a oração de um justo é poderosa. E ele finaliza dizendo, então, que a gente tem que se lembrar daquelas pessoas que se desviaram da fé. Nós também temos que orar e buscar o perdido. Existem cristãos que professam ou professaram a fé em Cristo Jesus, que se desviaram do caminho, se desviaram da palavra de Deus. Muitos deles é porque eles não entenderam a verdade e eles cansaram de viver uma religiosidade. Se a gente vem aqui todo domingo, a gente vai no céu, ou qualquer coisa, e a gente acha que é só isso, a gente não entendeu nada. Nós estamos vivendo uma religiosidade. Nós estamos carregando um fardo enorme nas nossas costas. Porque nós achamos que a salvação ou ser cristão é vir aqui. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai cansar. Vai chegar um momento que a gente vai receber um convite para fazer qualquer coisa no domingo de noite. Vai chegar um momento que vai ter, sei lá, Grenal. Vai chegar um momento que a gente vai estar com visita na nossa casa. E a gente vai escolher o quê? A outra coisa. Porque nós estamos cansados. Eu vou lá todo domingo. Aquilo lá, eu posso, domingo que vem vai ter de novo. Sabe, aquilo lá não me adiciona nada mesmo, eu só vou lá só porque é legal, né, aquece meu coração, eu gosto das músicas, as pessoas são legais, né, é gente boa, né, é uma religiosidade. E essa pessoa, muitas vezes, ela vive assim um tempo, e vai, e quando cansa, ela se afasta. Porque nunca entendeu a verdade. Nunca entendeu realmente o que Cristo fez por ela na cruz, o que é realmente se entregar a Deus, o que é viver uma vida de servidão a Cristo, ser um servo de Deus, buscar ser semelhante a Cristo. Uma vida de que a gente percebe cada dia, em que a gente percebe que a gente não conseguiu fazer algo direito, que a gente errou, a gente fica triste por aquilo e a gente se arrepende e a gente confessa e a gente busca melhorar no outro dia e cada dia mais. E mais, e mais. Mas existem outras pessoas também que não foi porque vinham aqui numa religiosidade e tal. Talvez elas até tinham entendido assim e queriam buscar, elas queriam crescer e tudo mais. Mas elas tinham uma dificuldade, que era negar a si mesma. E aí a carne falou mais alto. E aí vai para qualquer outro lugar. Talvez alguém que vem, entende e sabe que precisa se entregar, sabe que precisa negar as suas paixões, sabe que precisa negar o que vive, e então entra num dilema, e entra numa grande dificuldade, porque não consegue deixar aquilo de lado, e coloca em primeiro lugar a carne. E aí chega um momento em que essa pessoa, ela começa a ser acompanhada, ela anda com discipulado, anda 1 ano, anda 2, e de repente ela não consegue, e aí ela é confrontada, as pessoas perguntam para ela, tá, mas de novo? Pedido de oração é sempre o mesmo? Se tu não consegue vencer esse pecado, porque tu não está se entregando? Tu realmente quer deixar esse pecado de lado? E a pessoa se ofende, e ela acha que as pessoas não amam ela, e aí ela se afasta, né? Muitas vezes eu sempre escuto isso. Muitas pessoas que deixam de estar no nosso meio, a resposta de muitos
Não é todos, tá? Cada um tem o seu motivo, mas eu já ouvi muitas vezes falta de amor. Pessoas que nós acompanhamos, pessoas que nós andamos junto, pessoas que nós gastamos tempo, que nós não julgamos, que nós escutamos ela falar do seu pecado, da sua dificuldade, pessoas que nós tentamos acompanhar, pessoas que nós estávamos sempre dizendo, olha, cuidado, não vai por aí. E a pessoa ia, e nem aí, minha vida, né, e tudo mais. E daí chegava a dizer, pô, ali de novo, mas vamos lá, porque Deus perdoa. Então, vamos tentar mais uma vez. E aí tu gasta, e no final a pessoa diz o quê? Falta de amor. Por causa que a gente não amou o pecado dela. A gente não amou o fato de ela querer viver naquele pecado. E existe pecado de todo tipo, gente. Muitas vezes a gente só pensa em pecado de imoralidade sexual, né? É pornografia, masturbação, adultério e tudo mais. Mas tem gente que não consegue se libertar de mentira. Tem gente que não consegue se libertar de, sei lá, de fofoca, de algum vício. E aí a gente diz, olha, você precisa parar com isso, porque você está dando mau testemunho, você está se destruindo por dentro, você está afastado de Deus por causa disso. Deus está não está te escutando quando você está em pecado, assim, e você comete esses pecados deliberadamente. E a pessoa diz o quê? Falta de amor. Porque a gente não ama o pecado dessa pessoa. E a gente, na verdade, nós amamos muito, porque a gente quer que essa pessoa esteja livre. E não esteja aprisionada a algo que controla ela, que ela não consegue se libertar. Entendem como que é o pensamento de um cristão e de alguém que não é cristão? Um cristão vai querer que essa pessoa esteja livre. Que ela possa viver a sua vida, obviamente vai cometer deslizes, mas viver uma vida de pecado é muito diferente de deslizes. E a gente quer que essa pessoa esteja liberta. Que ela possa, então, viver para Deus. Mas aí a pessoa acha que nós estamos querendo que ela não seja feliz. Então é muito difícil quando acontece isso e as pessoas simplesmente vão embora. Mas essas pessoas, a gente não tem que julgá-las e pensar mal delas. Ou deixar, não, essa pessoa também não adianta, eu andei com ela um monte e a pessoa não aprende. Não dá, desisto. Dá um tempo para essa pessoa e quem sabe depois de um tempo a gente ora e a gente busca essa pessoa de novo. Nós temos pessoas aqui dentro mesmo, e eu sou uma delas, que só está aqui hoje porque foi buscada. Porque viveu aqui um tempo, quis buscar sua própria carne, suas paixões e tudo mais, se afastou. E depois alguém, por causa de Deus, por causa do seu amor que vem de Deus, orou e buscou. Eu sou uma dessas pessoas. Eu só estou aqui hoje porque alguém veio me chamar de novo. Então, essas pessoas nós precisamos buscar, é isso que Tiago está dizendo. Essas pessoas, elas conhecem a verdade, elas não aceitam, preferem viver para elas, mas a igreja deve chamar essas pessoas de volta. Não forçar, mas sempre deixar a porta aberta, convidar, não cortar o laço. Só porque a pessoa não professa a mesma fé que a gente, ou desistiu, sei lá, não quer dizer que ela não pode mais ser nossa amiga. Não quer dizer. Quem sabe daqui um mês, sei lá, 1 ano, 10 anos, 100 anos não, porque talvez a gente não vai viver. Mas um tempo depois, essa pessoa é tocada no seu coração. Eu demorei 7 anos para entender o que era a verdade, o que era a palavra. Eu vivi 7 anos, na verdade menos, uns 5, 6 anos aqui, vivendo uma religiosidade. E não porque as pessoas ao redor não me amavam, não porque as pessoas não me explicaram, é porque eu não queria entender. Eu queria viver minha vida. E eu achava que eu estava certo. Até que eu entendi. E ninguém veio me colocar a goela abaixo, ninguém veio me falar, me obrigar. Não, eu simplesmente um dia eu entendi. E eu entendi, eu disse, agora entendi. Pô, mas é difícil ser cristão de certa forma. Mas eu estou disposto, Cristo morreu por mim. Agora eu entendi o que é que significa ele ter morrido por mim. Agora eu entendo o que ele está me oferecendo, o que é essa liberdade. E hoje eu estou aqui. Alguém que não entendeu e foi resgatado. Então nós temos que orar por essas pessoas, buscar, porque o pecado que essas pessoas têm é o que Tiago diz. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Nós podemos salvar essa pessoa. Nós podemos salvar da morte a alma dessa pessoa. Essa pessoa, se nós não investirmos, tentarmos pelo menos mais uma vez, ou 2 ou 3, essa pessoa ela vai para condenação, ela vai ser condenada. Nós temos a oportunidade de tentar.
né? Continuar falando a palavra, demonstrar através da nossa vida o exemplo, o testemunho. As pessoas que se desviam, e ele fala aqui do pecador no versículo 20, é a mesma pessoa do versículo 19, né? Ou seja, alguém que vive em pecado, não é o pecador aqui que ele fala, quem converte um pecador não é um cristão que comete deslizes, não. É o pecador que vive no pecado. É a pessoa que, mesmo que ouviu a verdade, está longe. Essa pessoa, ela manifesta um estilo de vida incorreto, tá? Não caiam na ideia, por exemplo, tem pessoas que querem viver como desigrejados, e até vivem uma vida cristã genuína, mas tem outros que querem viver como desigrejados porque, Deus vai me salvar. Eu só preciso, né, que nem a gente tem o abismo ligado, eu só preciso passar pelo abismo e deu. Eu posso viver do jeito que eu quero. Essa pessoa, ela não manifesta um estilo de vida correto, né, de acordo com os princípios bíblicos. Essa pessoa aceita tudo que o mundo oferece. Ela vive uma vida tão mundana que acha que até a gente teve agora o carnaval, certo? Uma pessoa assim, ela vai achar que ir pro carnaval é correto, né? Ir pro carnaval, tipo, tô lá na festa, mas eu não tô fazendo nada demais. Sim, mas você está concordando com essa festa? Você está promovendo essa festa, porque você está lá, você está falando para todo mundo que está lá, e você está dizendo que lá é lugar de cristão. Então, de duas coisas, de duas uma. Ou você não é cristão, e aí fala para todo mundo que você não é cristão, ou você tá bem mal, assim. Tá bem longe de não entender que não é errado. E eu não tô sendo radical, assim. Eu não sou nada contra a gente, por exemplo, assim, a gente ir pra um casamento, um aniversário, e tem festa lá, dançar, se divertir. Eu não sou contra a gente dançar e esse tipo de coisa, algo saudável, né? Agora, existem coisas que tem, tipo assim, a gente tem que ter certos limites, tem que ter um equilíbrio. A gente precisa ter uma certa noção do que a gente está fazendo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de música pesada, né? Mas vocês nunca vão me ver em um show de uma banda como, por exemplo, uma banda chamada Slayer, que eles têm músicas que são anticristãs. Por mais que seja talvez o estilo de música que eu goste. Eu nunca vou para um show desses caras. Mas você está sendo muito radical, não sei o quê. Cara, eu tô dizendo que o que eles estão falando, tipo, tá certo, eu tô pagando pra isso, inclusive, eu tô incentivando, né? Já ouviram falar que quem usa droga financia o tráfico, né? Tipo, indiferente do que seja, mas é mais ou menos isso. Eu tô dizendo pra todo mundo, galera, aqui ó, sou cristão, e é isso aí mesmo, esses caras aí estão falando da verdade, entendeu? É isso aí. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter um certo equilíbrio no que a gente faz. No que a gente consome, o que a gente busca, o que a gente incentiva, o testemunho que a gente está dando lá fora. Nós temos que ter cuidado. Porque uma pessoa que vive no pecado e acha que tudo isso é normal e tudo certo, cara, essa pessoa talvez está já indo para um caminho diferente. E obviamente nós precisamos, nós todos, analisarmos o que Deus quer falar no nosso coração. Talvez para algumas pessoas, ir para um local assim que para todos nós aqui não seja pecaminoso, como por exemplo, vamos ir num bar jogar uma sinuca, né? Para algumas pessoas isso pode ser o caminho para o pecado. Daqui a pouco essa pessoa teve problemas com álcool e lá vai ter. Agora para outros nós vamos lá bem tranquilo, vamos, né, comer algum lanche, vamos tomar alguma coisa, uma água, um refrigerante, um suco, sei lá, e vamos jogar, vamos ter um momento de diversão, entretenimento. Mas para outros isso pode ser decadência. Então nós temos que analisar bem quem nós somos, quais são as nossas dificuldades e cuidar com o que a gente consome, né, o que a gente está influenciando as outras pessoas. Se qualquer pessoa que estiver passando por esse tipo de situação for resgatada, entender a verdade, né, entender que viver para Cristo é colocar a vontade do Pai em primeiro lugar, buscar ser semelhante a Cristo, essa pessoa pode ser salva e perdoada de qualquer coisa que ela fez. Deus não vai julgá-la, porque ela viveu todo esse tempo da vida conhecendo a Ele, pecando mesmo sabendo que era pecado. Não, Deus ele é misericordioso, Ele nos perdoa. Só que nós precisamos então analisar como nós temos vivido. Então, concluindo, esse livro de Tiago, se vocês lerem, é bem interessante. Eu li faz muito tempo ele, mas ele não vai falar sobre simplesmente falar a palavra.
mas andar na palavra, viver a palavra de Deus. Então, dessa forma, ele nos desafia a não parar esse crescimento, né? Nós sermos incentivados a buscar ser semelhantes a Cristo, sermos incentivados a estarmos sempre crescendo. Que nas nossas dificuldades que nós temos, nós podemos buscar a Deus no quê? Em oração, confissão de pecados, buscar uns aos outros. Nenhum cristão verdadeiro pode estar convertido e ainda viver no pecado. Ter uma vida de pecado, pecar deliberadamente, sem exibir nenhum fruto de justiça. Nenhum cristão pode viver assim. O verdadeiro cristão, ele vai cometer os deslizes, que é o que Tiago fala aqui, e ele nos instrui, nos incentiva com conselhos sábios a nós lutarmos contra isso, vencermos essas coisas. Mas isso só será possível quando nós estivermos conectados com o Pai. Quando nós estivermos conectados com Ele, além da leitura da Bíblia, através de oração. Leitura da Bíblia e oração. Semana passada nós vimos os pontos, né, que demonstram o cristão, né? E um deles era a leitura da Bíblia, o outro era a oração, e tinham outros mais. Mas a leitura da Bíblia e a oração é primordial para o cristão. Se você não está bem com sua leitura da Bíblia diária e oração, busque isso, porque você não está crescendo, você não está aprendendo mais de Deus e tudo mais. Então, como eu falei antes, mais uma vez para a gente lembrar, oração demonstra submissão. Uma submissão que nós temos a Deus, que nós precisamos dele do nosso lado nessa caminhada, porque sem ele nós não somos nada. Então, para a gente ser semelhante a Cristo, nós precisamos orar, mas também orar como igreja. Muito importante nós orarmos como igreja. Em momentos tristes nós temos que orar, em momentos alegres orar, em doença orar, em todas as situações temos que orar. Porque a nossa oração, ela tem poder. Mas para que isso aconteça, nós precisamos então estar conectados com o Pai. E já que a gente está falando de oração, e eu falei várias vezes que nós precisamos também orar como igreja, precisamos demonstrar essa necessidade uns aos outros, eu quero convidar vocês a orar. Mas não eu orar e vocês só dizerem amém. Eu quero convidar que cada um, 2 a 2, possam se juntar, vocês possam orar uns pelos outros. Orem pelo que está deixando vocês tristes, né? Entreguem essa dificuldade a Deus. Ou orem e agradeçam por um momento de alegria, mesmo que seja uma vitória pequena, né? Seja uma pequena batalha que vocês venceram hoje, essa semana, né? Que vocês sabem que vai ter mais dificuldade, mas vocês conseguiram vencer, sabe? Então orem nesse momento. Eu vou dar um tempo para vocês orarem, depois eu vou fazer uma oração para a gente encerrar, e que a gente possa estar fazendo isso. A gente possa estar se relacionando e orando uns com os outros. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos pelas grandes coisas que Tu tens feito em nossas vidas. Até aqui, Deus, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos abençoou, o Senhor efetuou milagres, Deus, nessa igreja, o Senhor curou e somos tremendamente gratos a Ti por isso. Obrigado, Deus, que apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os obstáculos, nós chegamos até aqui, Deus. E nós chegamos até aqui com o Teu amor, o Teu poder, Deus, nos amparando e nos ajudando a nos manter fiéis a Ti e unidos. Por isso, Deus, nos ajude para que nós continuemos dessa forma. Que possamos crescer cada vez mais como igreja, possamos crescer como cristãos, que possamos chegar à estatura de Cristo, Deus. Que possamos crescer à medida que cada parte desse corpo efetua a sua função, Deus. Para que possamos Te glorificar através de nossas ações, de nossas atitudes, Deus. Que o Senhor seja glorificado. Que essa igreja, Deus, ela sirva a Ti, Deus, o único Deus. Que possamos sempre lembrar do sacrifício que Teu Filho fez por nós. E que essa conversa que temos contigo, através da oração, da leitura da palavra, possa ser algo natural em nossas vidas. Que possamos lembrar de Ti, Deus, em todos os momentos. Que seja o primeiro pensamento, Deus. Que seja algo que possamos sempre pensar em primeiro lugar nas diversas situações que vivermos. Seja no momento difícil, no momento de alegria, ou naquele momento, Deus, em que muitas vezes pensamos que estamos vivendo um deserto, ou que estamos no conforto, Senhor. Que possamos Te buscar frequentemente, que possamos orar sempre. Te peço isso, Deus, nos una como igreja e nos ajude a ter a oração como algo
presente em nossas vidas. Te peço por isso, Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém.